Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação da HIT. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil desta quinta-feira, dia 29 de junho. Já vamos começar essa edição com uma informação que sempre mexe com o bolso do brasileiro: o combustível. O aumento no preço das bombas prevista para sábado foi antecipado para hoje. Segundo a Secretaria da Receita Federal, como a medida provisória que fixava impostos federais menores para o etanol e a gasolina não foi votada pelo Congresso, a MP perdeu validade antes do previsto. Com a volta dos impostos, zerados em junho do ano passado, haverá um acréscimo de 22 centavos ao litro de etanol e de 34 centavos na gasolina. E quando há aumento no preço dos combustíveis nas refinarias ou nos impostos, o repasse ao consumidor é quase que imediato. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já avisou que o governo poderá atuar nos próximos meses para baixar o preço. Por outro lado, a conta de luz fica mais barata em 3 estados a partir de hoje. Os clientes de alta tensão são os que vão ter o maior desconto. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou redução de até 14,42% nas tarifas da Enel São Paulo, da Energisa Tocantins e da Companhia Campo-Larguense de Energia do Paraná. Os novos descontos já entram em vigor nesta quinta-feira no Paraná e na próxima terça-feira em São Paulo e no Tocantins. Devem beneficiar mais de 8 milhões de unidades consumidoras nos 3 estados. Em São Paulo, o reajuste médio vai ser de 2,24% nas contas de luz da Enel. A redução vai variar conforme a classe de consumidores. Para a alta tensão, o reajuste médio será de 6,10% e para a baixa tensão, de 0,97%. Para as residências, a diminuição tarifária vai ser de 0,91%. Já no Paraná, a Cosel, que opera em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, vai ter redução média de 3,89%. A maior redução da tarifa vai beneficiar apenas os clientes de alta tensão, que vão ter descontos de 14,42%. No Tocantins, o desconto médio será de 0,31% para os clientes da Energisa. E o programa do governo federal, lançado no último dia 6 de junho para o barateamento de carros populares, parece ter surtido efeito. Conforme registros de um levantamento de uma empresa especializada no setor automotivo, milhares de veículos foram vendidos. Até a última segunda-feira, 45.200 carros zeros foram vendidos com os descontos estabelecidos pelo governo. O levantamento da Jato, feito com base no cruzamento entre os dados de emplacamento de veículos no Brasil e a lista de carros que estão incluídos no programa de incentivo do governo, mostrou que o Volkswagen Polo está no topo da lista, com 5.222 unidades vendidas, seguido pelo Fiat Strada, com 4.960 e o Chevrolet Onix, com 3.321. Ao todo, foram identificados mais de 30 modelos comercializados, mesmo ainda não tendo dados apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento do número exato de veículos vendidos. A expectativa de reaquecer o setor é grande. Em quase 3 semanas do incentivo, 84% dos recursos disponibilizados pelo governo já haviam sido usados e, por conta da demanda, a pasta do desenvolvimento anunciou que irá disponibilizar mais 300 milhões de reais ao programa para carros leves, somando assim mais de 800 milhões para a categoria. Essa condição faz com que as empresas automotivas insistam com os baixos valores, já que a venda de carros aumentou consideravelmente. Essa situação causa o que conhecemos como oferta e demanda, e assim os valores que atualmente são temporários se tornem fixos e o valor do carro zero popular comece a voltar aos patamares de anos anteriores. O Brasil criou 155 mil novos empregos com carteira assinada em maio, 44% a menos que de maio do ano passado. Segundo os números do CAGED, do Ministério do Trabalho, foi o 5º mês seguido de salto positivo entre contratações e demissões. Por outro lado, está acontecendo uma desaceleração, porque em fevereiro foram abertas 247 mil novas vagas. Hoje, o país tem 43 milhões de pessoas com registro em carteira. Os 5 setores pesquisados pelo Ministério do Trabalho registraram alta, com destaque para o de serviços, que é o que mais gera empregos no país.
E olha só, 3.900.000 alunos fizeram inscrições para as provas do Enem, que serão realizadas nos próximos dias 5 e 12 de novembro. 13% a mais do que no ano passado. Houve recuperação em relação à pandemia, mas o número ainda representa metade dos 8 milhões que eram registrados nos anos de 2013 e 2014. E agora, Minuto da Economia desta quinta-feira. No período de 10 anos, a indústria brasileira perdeu nada menos do que 758 mil empregos. O balanço divulgado hoje pelo IBGE deixa aberto vários questionamentos sobre o que realmente aconteceu. Falam em excesso de informatização, com a substituição de trabalhadores até por robôs nas linhas de montagem. Isso realmente continua acontecendo, mas os números também mostram que mais de 10 mil indústrias fecharam as portas. E as que continuam abertas diminuíram o número de funcionários. E aí não dá para esquecer o custo para manter uma empresa aberta, que incluem desde folhas de pagamento, inchadas por encargos, até os impostos e os juros altos para conseguir empréstimos e garantir o funcionamento dos negócios. Sem contar, no final das contas, o baixo retorno. Tanto é que no documento divulgado hoje, o salário médio de quem trabalha em setores como indústria têxtil está em 3,3 salários mínimos. Já na indústria de extração de petróleo, mais de 20 salários mínimos. Quem ganha mais, paga mais. E após a divulgação dos dados do censo do IBGE referente ao número populacional, foi levantada a curiosidade sobre algumas cidades que tiveram crescimentos acima da média. Uma delas é Maricá, no Rio de Janeiro. Mas a peculiaridade desse município vai além dos números da população, inclusive uma moeda própria da cidade. A cidade, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, teve um aumento significativo entre 2010 e 2022. A população de Maricá estava em 127.461 há 12 anos e hoje conta com uma população de 197.300 moradores. Esse aumento de quase 55% no número de moradores tem explicações contundentes. Na cidade, houve um aumento significativo na arrecadação dos royalties de petróleo de 2021 para 2022 e Maricá liderou o ranking ao atingir uma arrecadação recorde de 2,5 bilhões de reais no ano passado. Para explicar de maneira simples, os royalties do petróleo são cobrados das concessionárias que exploram a matéria-prima de acordo com a sua quantidade, e o valor arrecadado fica com o poder público. Mas, na contramão do que conhecemos atualmente como política, o investimento na cidade é nítido. Os especialistas acreditam que Maricá seja um caso de boa utilização dos recursos dos royalties, já que as 25 linhas de ônibus da cidade, conhecido popularmente como Vermelhinho, são gratuitas para a sua população. Além disso, os moradores da cidade contam com mais uma opção gratuita de transporte, as bicicletas oferecidas pela prefeitura. Somadas à gratuidade nos transportes, o governo local tem feito um forte investimento em educação e saúde de qualidade. Mas essas situações são esperadas quando um governo sério é efetuado. Contudo, uma outra curiosidade chama a atenção na cidade. Isso porque desde 2014, Maricá conta com uma moeda social, a Mumbuca. Ela não é física e a população a obtém por um cartão social. A moeda também não concorre com o real, já que é atrelada a ele. Dessa forma, uma mumbuca vale sempre R$ 1. Na pandemia, cada beneficiário chegou até 300 mumbucas por pessoa da família e hoje passaram a receber 200. Mas existem regras. Quem recebe o benefício não pode sacar dinheiro, mas os comerciantes podem trocar a moeda social pelo real. Atualmente, são 80 mil contas correntes e 13 mil estabelecimentos cadastrados para aceitar na moeda. E ali tem instaurado um paraíso. Quem é morador antigo não troca a cidade por absolutamente nada, e quem chega pretende nunca mais sair.
A prefeitura entende que esse aumento no número de moradores é fruto da chegada de pessoas, já que as casas de veraneio se tornaram endereços fixos. E eu fico por aqui. Mais notícias às 6h30 com a Juliana Darife e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22 e esperamos você. Obrigada pela companhia e uma ótima quinta-feira para você. Tchau.